Olá a todos, bem-vindos à nossa aula de inglês, morfologia e gramática. Hoje é a Lesson 21, lição 21. Como sempre, a gente faz a correção do exercício da lição anterior. Nós vimos aí a colocação do sufixo a, em inglês, typical, pedi para que vocês buscassem a tradução, atípico, anaeróbico, asymptomatic, assintomático, Lembre-se, esses T's aí, tem um som meio R, meio D, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre os prefixos, o prefixo, na verdade, an, junto com verbos ou com substantivos. Qual é o efeito desse sufixo, Ele indica o contrário, É quase que o nosso sufixo in, A gente fala assim, cover, que é coberto, uncover, que é o descoberto, O que foi descoberto, O que ao contrário, o inverso, Do, que é o feito, de undo, que é o desfeito, O desfeito. Undress, dress, que é o vestir, do vestido. Undress, que é o não vestido, o que está despido, Unhorse, Horse é cavalo, Mas horse pode ser estar montado no cavalo. Então, unhorse é o que não está montado, que não está apeado, descer do cavalo, sair do cavalo. E mask, que é máscara, E unmask é aquele que não está de máscara, É o que está desmascarado de repente, Perdeu a máscara, ok? Então, eu deixei aqui como sempre, a nossa frase, Unhorse the horse. O que é unhorse? É deixar o cavalo, sair do cavalo. Então, desapeie o cavalo, saia de cima do cavalo, ok? Dá essa ideia. O exercício, unload, unlock, unpack, untie, unwrap, unzip. Procurem essas palavras aí para que a gente possa ter um vocabulário maior que utilize esse sufixo, esse prefixo, aliás. Então vamos aqui à nossa parte de gramática de nossa aula de hoje. Dando continuação aí aos plurais, nós vimos os plurais mais simples na aula, não anterior, mas antes da aula anterior, nós começamos a falar sobre plurais, na aula 19, e eu falei dos plurais mais simples. A regra basicamente no inglês é colocar S no final das palavras. É praticamente igual ao português, mas nós também temos exceções na nossa língua na hora de fazer plural, e o inglês também. Então, vocês vejam que nós temos palavras em inglês, substantivos em inglês. E essa regra, deixa eu lembrar para vocês, a mesma regra do plural vale para a colocação de S em verbo na terceira pessoa do singular. Ou seja, tudo que você está aprendendo relativo a plural de substantivos vale na hora que você tiver que acrescentar S, ES ou IES aos verbos na terceira pessoa do singular do presente do inglês, como nós já estudamos aí no presente simples. Então, esta regra tem dupla aplicação. Aqui nós falamos apenas em relação a substantivos, mas saiba que essa regra vale para verbos. Então vamos ver aqui. Onde é que nós colocaremos ES em inglês? Ok? No final, para fazer plural ou para transformar o verbo no presente no singular terceira pessoa. Quando a palavra termina em S, quando a palavra termina em SS, quando a palavra termina em SH, quando a palavra termina em CH, quando a palavra termina em X, quando a palavra termina em Z ou quando a palavra termina em O. Ah, que legal, é fácil então. Não é tão fácil quanto parece, porque todas as regras acabam tendo suas exceções. Mas é bastante fácil. Então nós vamos ver algumas exceções nas nossas próximas aulas, mas há um padrão. Terminando com essas letras, normalmente se coloca o ES. Vou explicar até o porquê. Vamos supor, se eu colocasse um S depois de uma palavra que termina em S, qual a diferença que faria na pronúncia entre o singular e o plural?
Então, a colocação do ES faz com que esse E ressalte o acréscimo de um S depois dessa palavra. Sem esse E, esse som ficaria o mesmo, praticamente o mesmo. Então não faria muito efeito na hora de distinguir se é plural ou singular. Essa é uma das razões. Outra das razões é o O. O não tem som de S, daria para colocar um S. Mas quando a gente coloca S após um O, na maioria das vezes o som vai mudar o som do O. Então ficaria algo desagradável. Por exemplo, se eu falasse do, que é verbo, não está nem aqui na nossa lista talvez, né? A gente falasse do e botasse apenas um S, ficaria DOS. Então por isso a colocação do ES. Essa é uma das razões. Mas ela não é a única razão. Nós vamos estudar isso detalhadamente a partir de agora. Então vamos analisar aqui, ó. Bus. Se eu colocasse apenas um S, ficaria bus, do mesmo jeito. Então, buses. Reparem que a palavra ônibus, em inglês, tem plural, né? É uma forma diferente no plural. Na nossa língua, ônibus serve para singular e serve para plural. Existem casos em inglês em que a mesma palavra serve para singular e para plural. Então, por exemplo, fish, que é peixe. Quando está no plural é fish também. Ué, não é fishes? Eu já vi fishes com ES. Fishes com ES é o verbo pescar na terceira pessoa do singular. Então reparem que a colocação de ES, ela pode ser em substantivo ou pode ser em verbo. Este verbo pescar é a mesma palavra no singular, o substantivo pescar é a mesma palavra no singular e no plural. Mas quando essa palavra é verbo, ela leva ES na terceira pessoa do singular. Olha outro caso aqui, ó, kiss, né? O verbo to kiss, beijar, por exemplo, ou beijo, kiss. Olha só, se eu botasse apenas um S, não haveria mudança no som, ficaria um excesso de S. Olha aí, kisses, né? Crash, crash, uma batida, né? Crashes, né? No plural. Church, church, com ES, churches, igrejas, né? Olha o som do CH. Church. Se colocasse apenas um S, ia continuar church. Box, box. Se eu botasse apenas o S, é o som que ia ficar. Como não mudaria nada, né? Boxes, caixas, né? Buzz, é o barulho, os unidos, né? Buses, né? Buses. Potato, potatoes, né? Potatoes. Olha só, reparem, aqui foi colocado o ES, né? Para você ressaltar esse som de S, né? Repara, essa palavra tem potatoes, às vezes esse T pronuncia, esse aqui com som de T, mais ou menos, esse aqui com som de R, né? Então, tem essas coisas de pronúncia que vocês, que são meus alunos há muito tempo, já estão acostumados, beleza? Então, a nossa aula vai ficar por aqui. Nós daremos sequência nas próximas aulas a falar sobre o plural detalhadamente. Então, veremos nas nossas próximas aulas algumas exceções em relação à colocação de ES. Então, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na nossa próxima aula.